Capítulo 381. Sem mostrar nenhuma resistência. Estas formas, moa bem para fazer uma máscara, murmurou Sofong, colocando 3 pérolas ovais na palma. Guarde esta carne para cozinhar amanhã. Liu Ymon arrumou a mesa, colocou as pérolas num jarro de cerâmica e as cobriu com neve. Seguindo o primeiro método, Sofong passou mais de 10 minutos preparando a máscara de pérolas, do mesmo verde conhecido, só em maior quantidade. Mexeu com uma lasca de bambu e perguntou, quem será a primeira? Eu. Van An sorriu levantando a mão. Certo, respondeu ela, deitando-se devagar, apoiando a cabeça no colo dele, corada e de olhos fechados. Bom, descanse um pouco, murmurou ele, apertando o narizinho. Van ergueu levemente a cabeça. Quem mais quer? Perguntou Sofong. Eu. Liu Ymon levantou a mão, deitou-se de olhos fechados, braços cruzados. Liu Ymon contraiu os lábios, hesitou e imitou a irmã, sussurrando, eu também. Eu também. Nugutin Nuit sorriu e deitou-se. Tividin franziu a testa, olhou as 4 deitadas e também se deitou. Sofong sorriu, olhou inocente para a câmera, e aplicou as máscaras cuidadosamente. Na sala, os espectadores enviaram comentários rápidos, logo ocultados. Sofong, Soltiais, deixe-me fazer. Céus, 5 mulheres deitadas obedientes, sem nenhuma resistência. Logo ela sentiu calor nos lábios e olhos, eram os dedos dele. Certo, logo pode lavar, retirou a mão e passou à próxima. Bom, disse suave, afastando o cabelo com a mão limpa para não manchar. Depois foi para a seguinte. Nugutin Nuit sentiu frio no rosto, não conteve abrir os olhos, vendo a expressão séria dele. Feche os olhos, sussurrou ele, passando a máscara no rosto dela. Ela fechou depressa, e no instante seguinte o frio cobriu tudo menos as pálpebras. É agradável, mexeu os lábios pálidos. Sim, alivia a secura e coceira, depois clareia a pele, murmurou ele, a máscara de ervas era boa. Sei. Ele se surpreendeu, mudando a impressão sobre ela. Chegou a Tividin, olhou seus olhos arregalados e perguntou, quer? Obrigada, ela apertou os lábios, sussurrou e fechou os olhos. Ele sorriu, realmente as mulheres não resistem à beleza. Poucos minutos depois, a tigela estava vazia, 5 mulheres deitadas em fila, a bela cena arruinada pelas máscaras verdes. Ele pousou a tigela, sentou-se ao lado de Van An, cutucou seu rosto, a máscara já endurecida. Terminou. Van An abriu os olhos sonolentos. Sim, lave o rosto e durma, disse ele suavemente. Certo, ela bocejou e saiu da cama. Espere no banheiro, vou buscar água, murmurou ele, vendo-a fraca. Van An sorriu e pegou a toalha. Ele encheu o jarro e a seguiu. Minutos depois ela saiu renovada. Eu também vou, disse Liu Ymon entrando com a toalha. Meia hora depois, as 5 tinham lavado, Nugutin Nuit foi ajudada e limpa. Ele instou suavemente, pronto, agora durmam, principalmente as que estão doentes. Certo. Nugutin Nuit sorriu, entrando no saco ao lado de Tividin. As irmãs Liu subiram na cama, deixando espaço para ele. Podem dormir de lado, disse ele. A cama media 2,5 metros, cada uma tinha cerca de 40 centímetros, suficiente embora apertado. Lembro que havia 2 camas grandes, talvez Vidin e eu usemos uma, perguntou tímida Nugutin Nuit. Não precisa, Van An e eu ocupamos pouco espaço, riu ele, a garota quase deitada sobre ele. Sempre durmo de lado. Van An corou. Bom, durmam já, disse ele acenando. Está bem. Nugutin Nuit bocejou, seu corpo fraco logo adormeceu. Sofong, ainda não vai dormir, sussurrou Van An. Daqui a pouco, quero manter a cama quente, você durma, respondeu ele suavemente. Então não fique até tarde, disse ela. Sei, respondeu ele. Capítulo 382. Reivindicar um novo pacote de presentes.
Ah! Sofong sentou-se diante da lareira, bocejou e se espreguiçou. Abriu a porta escondida, enfrentou o vento frio, foi à sala de cultivo, colocou lenha e voltou. Fechando a porta, ordenou em seu coração, marcar. Um painel apareceu, o número 26 brilhou. Seus lábios se curvaram, ele se esticou, tirou os sapatos de coelho e entrou no saco de dormir. MMM. Van murmurou, virou-se, o abraçou e murmurou 750, esfregando a cabeça nele. Jin. Uma poção básica de aprimoramento do paladar. Jin. Uma poção básica de imunidade a toxinas. Jin. Uma fórmula básica de cultivo de plantas. Sofong sorriu, é mesmo o reforço do paladar. Ele já havia suspeitado, agora confirmou. Usar a poção do paladar. Ordenou. Poção do paladar, sem efeitos colaterais, melhora o gosto, acrescenta a capacidade de identificar toxinas e nutrientes. Melhora o paladar e distingue toxinas e nutrientes? Ficou surpreso. Segundos depois a boca formigou, a língua ficou dormente, depois normalizou. Parece nada mudou. Murmurou. Decidiu testar ervas depois, então ordenou, usar a poção de imunidade a toxinas. Jin. Poção de imunidade a toxinas em uso. Poção de imunidade a toxinas, sem efeitos colaterais, fortalece a resistência. De repente seu corpo tremeu, o entorpecimento se espalhou, células se transformaram em silêncio. Cerrou os dentes, minutos depois acalmou. MMM. Está bem, durma. Abraçou a garota, acariciou suavemente suas costas. MMMMMM. Van murmurou e logo dormiu. Ele respirou tranquilo, sentindo o corpo. Parece nada diferente? Abriu os olhos, confuso. Exceto o formigamento, nenhuma mudança clara. Murmurou, tudo bem, estudarei depois, abrirei o último presente. Jin. Fórmula de cultivo de plantas transferindo. Menos de 1 minuto, conhecimento entrou em sua mente, clareando-a, fechou os olhos, absorveu, lábios curvados. Na hora certa. Pensou, o cultivo podia acelerar o crescimento, como o dos cogumelos. Este pacote continha 32 fórmulas, podia aumentar em 32 vezes. Logo haverá ervas frescas. Pensou sorrindo. Com fórmulas, o crescimento seria mais rápido. Ah! Hora de dormir. Bocejou, fechou os olhos. As irmãs Liu foram as primeiras a levantar, ocupadas na lareira. Tividin estremeceu, abriu os olhos, a princípio confusa, depois alerta, então calma. Sentou-se, olhou ao redor, viu as irmãs trabalhando e relaxou. Irmã Vidin acordou, lave o rosto, logo tomaremos café. Liu Y Mon sorriu. Está bem. Tividin respondeu, calçou os sapatos e foi ao fogo. Sem toalha, use este pano limpo. Liu Y Tu entregou-lhe um pano. Obrigada. Disse, levando água quente ao banheiro. Bom dia a todos. Van e Sofong levantaram, sentaram-se na cama aliviando o cansaço. Bom dia. Liu Y Mon respondeu sorrindo, o café da manhã era macarrão em fatias, refeição leve. Estrela Nguvo, como está o corpo? Perguntou Sofong. Nguvo Tin Nuit tocou a testa, chame-me Tin Nuit, Estrela Nguvo sou estranho. Certo. Sofong ergueu as sobrancelhas, saiu da cama, pegou toalha e escova para se lavar. Meia hora depois o grupo tomou café junto, embora apertado ainda cabia. A sopa de macarrão está boa. Nguvo Tin Nuit comeu bem, até 2 tigelas grandes. Bastante mastigável. Tividin assentiu, também comeu bastante. Era a segunda refeição completa no ermo, a primeira foi ontem à noite. Van mastigando carne perguntou, Sofong, o que faremos hoje? Pela manhã ele já observara o céu, não haveria neve.
Então devemos voltar antes do anoitecer. Van advertiu séria. Sim, sem colher nozes será mais rápido. Só Fong disse. Capítulo 383. Você não sente dor. Sua febre e resfriado ainda não passaram, não corra. S. Fong falou suavemente, em tal condição sair para cavar rizomas só a faria adoecer novamente. Deixe-me ir. TVNH pensou e disse baixinho, seu resfriado estava curado, já que estavam escondidos na casa de outros, devia ajudar. Tudo bem. S. Fong assentiu levemente, a constituição de TVNH era claramente melhor que a de Nugu Tinhingit. Van, você não sente dor? S. Fong perguntou suavemente. Muito melhor agora, não dói muito. Van acenou com a manga, a pior dor foi ontem, agora só restam pontadas ocasionais, não atrapalhando ao andar. Eu sei. Van sorriu suavemente, sentir-se cuidada era realmente bom. Meia hora depois, S. Fong carregava a cesta de bambu, segurava o arco de chifre de cabra, pronto para cavar rizomas. Irmã, eu vou. Liu Ymng caminhou à frente, abrindo a porta do refúgio. Tenha cuidado. Liu Y Tu advertiu suavemente. Irmã VNH, vocês também tomem cuidado. Nugu Tinguita acenou, rosto cheio de impotência, não poder ir desta vez a deixou desapontada. Sim, descanse bem. TVNH assentiu, carregando o cesto pequeno seguiu para o norte. No caminho os três riam e conversavam, mas na maioria era S. Fong e Liu Ymng falando. TVNH por natureza era reservada, só ocasionalmente falava. Irmã VNH, você é campeã nacional de artes marciais, pode me ensinar algumas técnicas simples de defesa pessoal? Liu Ymng perguntou com olhos de admiração. Pelas notícias ela sabia que TVNH derrotara os jovens do Japão e da Coreia meses antes, merecendo o título nacional. Ao lado, olhou para S. Fong, olhos ansiosos, desejando lutar com ele, para testar sua força natural. S. Fong franziu ligeiramente, reconhecendo o olhar provocador de TVNH. Quando eu voltar à escola, se aqueles irritantes ousarem me cercar, vou espantá-los. Liu Ymng gesticulou. Gêmeas tão belas eram raras, por isso elas eram famosas na escola, atraindo encrenqueiros, até más ações. Há muitos que as intimidam na escola. S. Fong perguntou curioso. TVNH franziu a testa, inclinou a cabeça e perguntou baixinho, eles contam com algum apoio? Quem são? Ela desprezava os que abusavam de seu status para intimidar, especialmente mulheres. Eu não sei bem. Liu Ymng disse zangada. Na sala de vigilância, a mim e VNG Lão se surpreenderam. Parece que quando VNH voltar, alguns terão azar. A mim sussurrou, ainda sorrindo educadamente. Alguns realmente precisam ser corrigidos. VNG Lão disse baixo, ele sabia algo de seus apoiadores, não eram pessoas fáceis de provocar. Mas muitos talvez não conheçam sua identidade. A mim murmurou. Eu também não sei, nunca alcancei esse nível. VNG Lão apertou os lábios. Um tempo depois, S. Fong e o grupo chegaram ao campo de rizomas, a terra limpa estava coberta de neve. Aqui é, comecem a cavar. S. Fong baixou a cesta, tirou a pá, agachou-se limpando a neve. Entendido. Liu Ymng evitou a área velha, agachou-se para cavar. TVNH observou e depois ajudou. Eu vou cavar, vocês processem os rizomas. S. Fong falou suavemente, vendo os galhos secos, todos podiam virar óleo, suficiente para 4 por um ano. Certo. Liu Ymng assentiu rápido. S. Fong não parou, cada golpe levantava raízes e tubérculos. Liu Ymng e TVNH ao lado, sacudiam a terra das raízes, cortavam galhos secos com facas militares. Depois de processados, os rizomas iam para a cesta. O tempo passou, diante delas se acumulavam montes de terra com rizomas. S. Fong, cave mais devagar.
Liu YMNG fez beiço. As mãos dela e de TVNH não paravam, mas os montes cresciam, sem acompanhar o ritmo. Descansem um pouco. Sifon parou, apoiado em uma árvore. Eu vou ferver um pouco de água. Liu YMNG levantou-se, pegou o capim seco da cesta. Juntou galhos, acendeu fogo com pederneira. Com o fogo crescendo, a panela de neve derretia, depois fervia e baixava. Liu YMNG colocou a panela na neve para esfriar, depois pegou copos de bambu. Van é realmente atenciosa. Ela elogiou. Os copos tinham folhas de pinho, com água quente virava chá de pinho. Venham, bebam chá e descansem um pouco. Liu YMNG entregou copos de bambu a Sifong e TVNH. Obrigada. TVNH disse baixo, levantando o copo, sorvendo chá quente, seu corpo aqueceu na hora. Capítulo 384, Lobo. Mais de 10 minutos depois, após beber chá quente e descansar, os três retomaram o trabalho. Sofong continuou cavando raízes de inhame, enquanto Liu Ymon e Tvidin limpavam a terra com as mãos. O tempo passou devagar, quase 2 horas depois todas as raízes visíveis foram retiradas, o chão ficou como arado. Ele largou a pá e suspirou, vou fazer um trenó. Mesmo com muita força, após 1 hora cavando ele ficou cansado. Já há 4 ou 5 trenós no armazém. Liu Ymon riu, cada vez fazem mais, logo estará cheio. Não tem jeito, levar do esconderijo é chato, fazer aqui é mais fácil. Sofong sorriu, pegou o machado e foi ao bosque. Após meia hora, um trenó simples amarrado com corda ficou pronto, do tamanho certo para carregar todas as raízes. Ele viu muitas raízes sem limpar, agachou-se rápido para cortar folhas e caules. Quase o dobro da última vez. Liu Ymon suspirou, o trenó estava muito cheio, sem a base elevada afundaria. Vamos voltar. Sofong disse baixo, amarrando a corda no pulso. Desta vez devo ajudar a puxar também. Liu Ymon disse contente, amarrando corda. Tvidin não falou e fez igual. Vamos. Sofong riu, o trenó era pesado, não tão fácil arrastar rápido. Muito pesado. Liu Ymon mordeu o lábio, corada, pisou forte mas o trenó não se moveu. Tvidin forçou mas também não conseguiu. Sofong riu, com força o trenó avançou, as cordas nas mãos das garotas afrouxaram. Monstro! Liu Ymon murmurou, largando a corda. Tvidin ficou imóvel, surpresa com sua força. Passo a passo arrastou, deixando marcas profundas na neve. Qualquer ajuda poupa força. Liu Ymon insistiu, puxando de novo e gritando, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Sofong sorriu, inclinando-se à frente, puxando firme. Após 40 minutos chegaram ao bosque de bétulas, onde antes viram pegadas de lobos. Descansem um pouco. Sofong ofegou, soltando a corda. Eu vou acender fogo. Liu Ymon ofegou, falando entrecortado. Após descansar, pegou pederneira e isca, juntou galhos e acendeu fogo. Tvidin, cansada, perguntou, como treinou essa força? Por dentro estava chocada, seu poder superava halterofilistas, era nato. Nato. Sofong sorriu, pegou o arco de chifre e foi onde acharam pegadas. Tvidin mordeu os lábios, sem acreditar. Há problema aqui? Perguntou. Lobos? Tvidin perguntou séria, não sabia nada desde chegar ao mato. Sim, mas hoje não apareceram, não se preocupe. Sofong disse. Venham beber água. Liu Ymon chamou. Indo. Sofong respondeu, olhando antes de voltar. Poucos passos depois, sentiu perigo nas costas como agulhas, ergueu o arco e puxou a flecha. O que é? Tvidin perguntou. Apontou direto para Liu Ymon. O que? Ela congelou, instintivamente caiu ao chão. Fio.
A flecha voou atrás dela. Au! Um uivo triste soou. A menos de 1 metro surgiu um lobo cinza, atravessado no pescoço. Liu Ypsilon virou, pálida, gritou, lobo! Não grite, já está morto. Sofong disse, o perigo sumiu. Ypsilon, você está bem? Tividin correu, com medo no rosto. O aparecimento repentino do lobo assustou todos. Capítulo 385, muito perigoso. Muito bom. Tividin suspirou, hesitou um pouco, então caminhou até o lobo cinza deitado imóvel no chão. Ela se agachou diante dele, empurrou seu corpo, e só quando teve certeza de que estava morto se acalmou. No quarto, soou o barulho de balas. Acabamos de entrar e já tão ferozes, mataram o lobo direto. Meu Deus, foi muito perigoso. Se Sofong tivesse sido um passo mais lento, Liu Ypsilon estaria morta. A selva é muito perigosa, que a deusa volte. Ainda bem que Sofong estava aqui, caso contrário seria inimaginável. Levante-se, não fique na neve fria. Sofong estendeu a mão suavemente. Obrigada, isso realmente me assustou. Liu Ypsilon segurou sua mão, foi puxada para cima, o rosto ainda pálido. Ele caminhou até onde o lobo apareceu, no chão havia apenas um rastro, do lobo morto. Sofong andou quase 1000 metros, ainda apenas um rastro, parou, olhou em volta, não encontrou nada estranho e voltou. E então, achou algo. Liu Ypsilon segurava um tubo de bambu com água quente, acalmando-se. Não, provavelmente um lobo solitário. Sofong balançou a cabeça. Beba um pouco de água quente. Tividin passou o tubo. Certo. Sofong bebeu, seu corpo aqueceu. Isso é bom, se fosse uma alcateia seria problema. Liu Ypsilon suspirou aliviada. Se Sofong não tivesse disparado a flecha, estaria morta ou ferida, forçada a sair do programa. Mas talvez fosse apenas um batedor, o uivo poderia trair a alcateia. Sofong disse sério. Sim, arrume e prepare-se para sair. Sofong terminou a água. Limpou o sangue da flecha com neve, depois cobriu a ferida do lobo para evitar mais sangue. Levantou o corpo, jogou no trenó, e disse, mais uma pele. Vamos. Sofong pegou a corda, enrolou no pulso, puxou o trenó para a floresta de bétulas. Liu Ypsilon o seguiu apressada, às vezes olhando para trás com medo. Tividin apertou os lábios, sempre alerta. Desta vez de volta, acho que Van não vai me deixar sair de novo. Sofong disse amargamente, olhando o cadáver. Acho que sim. Liu Ypsilon riu, desta vez realmente encontraram um lobo, não era brincadeira. Daqui em diante, se não for preciso, não sairei muito. Sofong balançou a cabeça, caminhando pela neve grossa. Muito perigoso. Tividin disse suavemente, a realidade era bem diferente. Quando viu o lobo, ficou perdida. Por isso admirava Sofong, capaz de reagir na hora, uma flecha matando o lobo. Sobrevivência na selva é assim. Sofong sorriu, embora a vida estivesse melhor, o perigo ainda estava por toda a parte. Sim. Tividin assentiu, sentindo a dureza. Apressa o passo, pode aparecer uma alcateia. Sofong disse, acelerando. Era tempo seco, menos folhas, o cheiro de sangue logo se espalharia, as feras viriam. Certo. Liu Ypsilon e Tividin responderam juntas, esforçando-se para aliviar o trenó. Depois de mais de meia hora, o acampamento apareceu à vista. Finalmente chegamos, seguros. Liu Ypsilon suspirou, olhou para trás, vendo que não havia lobo se acalmou. Creep! O portão se abriu, o trenó muito grande, tinham que descarregar fora primeiro. Vocês voltaram? Liu Ypsilon ouviu o som, abriu a porta. Irmã, voltei. Liu Ypsilon correu, abraçou sua irmã. O que houve? Liu Ypsilon franziu a testa, com dúvida.
O que? Encontraram um lobo. Estão bem. Liu Tu exclamou assustada, examinando sua irmã. Um lobo. Onde está Sofong? Van correu, cheia de preocupação. Está tudo bem, não se preocupe. Sofong estava no portão, disse amargamente. A jovem correu até ele, segurando sua roupa, verificando se estava ferido. Me assustou. Van bateu no peito, ao ouvir do lobo ficou nervosa. Como encontraram um lobo? Nugutin Nuyet saiu, preocupada. Entrem primeiro, levem as raízes. Sofong disse sem jeito. A jovem o encarava, deixando-o desconfortável. Deixe-me ajudar. Nugutin Nuyet disse. Sofong acenou. Van, você também entre, não corra. Sim. Van apertou os lábios, pensando em perguntar depois. Sofong desamarrou a corda, jogou o corpo sob o beiral, depois carregou as raízes, colocou na prateleira. Minutos depois, o trenó foi levado ao celeiro, Liu Mon fechou o portão e o travou com um bastão. Capítulo 386. Não estou brincando com você. Me sinto melhor. Liu Yimen suspirou após beber uma tigela de sopa de gengibre selvagem. Conte-nos, como encontrou os lobos? Yuan e os outros perguntaram apressados. Deixe-me contar, quase morri de medo. Liu Yimen ainda parecia assustado enquanto descrevia vividamente o encontro. Ao ouvi-la, Wu Qingjue, Liu Yishu e a jovem mostraram choque. Liu Yishu levantou-se e disse solenemente, Sofen, obrigado por salvar Yimen. Ela mordeu os lábios pensando que sem Sofen as consequências seriam insuportáveis, outra grande dívida. Muito perigoso, Sofen, saia menos. Yuan falou séria. Eu sei. Sofen sorriu amargamente, concordando em seu coração. Não estou brincando com você. Yuan sussurrou, puxando sua manga, medo nos olhos. Eu sei, se não for necessário não sairei. Sofen respondeu gentilmente, acariciando seu nariz delicado. Ele sabia que Yuan estava preocupada, por isso repetiu para tranquilizá-la. Sofen, acha que a alcateia pode vir aqui? Yuan ainda inquieta, depois de fazer o urso dormir, agora lobos aparecem. Espero que não venham. Liu Yimen rezou de mãos juntas. Não se preocupe, a cerca os impedirá. Sofen sorriu, vendo Liu Yimen ainda abalada. Qualquer um diante da morte tão perto teria dificuldade em se manter calmo. Sentaram-se na cama de barro para descansar, acalmando mente e corpo. Yuan desceu, sentou-se perto da lareira da parede com uma pequena cadeira e começou a descascar raízes de sagitário em um cesto de bambu. Irmã Qingjue, ainda está tonta? Liu Yimen perguntou suavemente. Ela também se sentou para trabalhar nas raízes. Não muito. Wu Qingjue sorriu, surpresa que após o remédio e o sono seu corpo estava melhor. Isso é bom. Liu Yimen se sentiu aliviada. Embora houvesse muitas raízes, com muitas mãos em 2 horas colheram todas, lavaram no caldeirão e puseram para secar junto ao fogo. Agora a ilha Xuanyu estava escura, visão lá fora caindo. Sofen agachou-se sob o beiral com o machado, esfolou o lobo, deixou a pele de molho em água de cinza e cortou partes comestíveis, descartando o resto. Com as mãos ensanguentadas, levou a cabeça e vísceras ao portão, escutou, então saiu na noite. Sua visão aguçada permitiu ver claramente, enterrou os restos da neve e voltou fechando o portão. Dentro, Kiveit mexia as raízes para secarem. Liu Yimen e Yuan preparavam o jantar, hoje um ensopado de frutos do mar. As meninas limparam abalone, pepino do mar, pérolas, conchas e colocaram na panela de barro em ordem. Adicione alguns cogumelos. Yuan lembrou. Eu lavo. Liu Yimen encontrou cogumelos secos, demolhou-os, cortou e os colocou. Um tingiu e perguntou, posso comer frutos do mar hoje? Só um pouco. Sofen sorriu, lavou o sangue das mãos com sabão de óleo vegetal, perfumado de ervas. Sofen,
Pode fazer 2 sabonetes para levarmos? U tingiu e perguntou sorridente. Claro, ou você mesma pode tentar fazer. Sofen disse gentilmente, enxaguando as mãos. Secou-as, pegou uma raiz já seca e disse, logo poderemos moer. Depois do jantar, continue. Yuan sorriu, colocando a panela na mesa. Ela tirou o resíduo de tofu e disse, cozinhe isto também, senão não será suficiente. Sim, vamos ver o sabor. Liu Yimen disse ansiosa. Ela colocou água na panela de ferro, bambus, tofu em cima e cobriu com tampa de pano. Isso Yuan havia feito antes para cozinhar raízes, agora servia bem. Após uns 15 minutos, vapor saiu pelas frestas. Alguém chamou, todos, venham jantar. Capítulo 387, Os lobos não conseguem entrar. O grupo de Sofong estava escondido dentro. Van A e a família Liu sentados ao redor da cama de terra preparando o jantar. Tão quente. Liu Yimon pegou um pedaço de coalhada no vapor, quente demais para segurar. Irmão Mon, cuidado para não se queimar. Van A avisou. Liu Yimon mordeu, murmurando, está bem, ainda é delicioso. Fechou os olhos, o aroma do rizoma de flecha encheu a boca, disse satisfeita, faz muito tempo que não como algo tão rico. Que cheiro bom, mais saboroso que pão torrado. Nugu Tinnuit mastigava coalhada enquanto comia ensopado de frutos do mar, mordida após mordida esquecendo tudo. Isso também conta como prato principal. Disse Sofong, sentindo-se cheio com apenas meio pedaço. Sofong, podemos plantar esses rizomas? Liu Yipsilon perguntou suavemente. Pode, mas não é necessário, muitos brotarão na primavera naquele terreno, podemos cavar então. Respondeu enquanto comia frutos do mar. Liu Yipsilon acenou, rizomas eram recurso vital. Meia hora depois terminaram de jantar, Tividi insistiu em lavar louça com Liu Yipsilon. Adivinhei certo. Sofong sorriu, começando outra tarefa monótona. Você me acha todo-poderoso? Sorriu amargamente, no selvagem com poucas ferramentas moer não era fácil. Talvez fazer uma pedra de moer, como para a soja. Disse-lhe eu Ypsilon. Isso não serve para rizomas, a não ser que queira leite de soja não óleo. Revirou os olhos. Ah, mais ou menos entendo. Respondeu meio claro. Levou raízes secas, sentou à mesa, começou a socar com pau e pedra. Van limpava a lareira, preparando cozinhar depois. Irmã Nuit, logo verá se é divertido. Sorriu-lhe eu Ypsilon. Após mais de 20 minutos, Nugu Tinnuit perdeu o entusiasmo, só cansado enquanto socava. Enquanto isso, Liu Ypsilon e Tividi terminaram e se juntaram. As 4 trabalharam juntas, cozendo, socando, prensando óleo com pano e armação de bambu. Sofong procurava ervas em jarros, preparava solução vegetal para regar verdes silvestres e ver resultado amanhã. Processou ervas, triturou, guardou em jarros, usando 2/3 de estoque. Parece que precisamos plantar ervas. Sussurrou, levando o jarro à sala de cultivo. Creio. A porta de madeira abriu, entrou, colocou lenha, verificou a água, ainda cheia. Deve bastar. Murmurou, despejou ervas, mexeu. A água ficou verde clara com aroma, era solução de cultivo. Cresce rápido. Tocou brotos de mais de 2 centímetros. Encheu jarros, regou 20 canais de bambu, gastou quase 10 minutos. Espero que funcione. Murmurou, colocou lenha e saiu. Toa, ó. Parou, franziu a testa, ouviu sons estranhos fora. Caminhou em silêncio, escondendo presença, aproximando-se da porta. A porta abriu, Liu Ypsilon apareceu. Sofong, o que foi? Problema. Seu rosto mudou, recuou, sentindo perigo. Au! Imediatamente, uivos de lobos soaram.
Liu Ypsilon tapou a boca, olhos arregalados, tropeçou na moldura. Ah! Abaixou-se, cobrindo a cabeça, olhos cheios de lágrimas. Van e Nugutin e Nuit correram tensas. Que som foi esse? Lobos? Sim, passe o arco. Disse sério, olhando para fora. Certo. Liu Y trouxe arco de chifre de cabra e aljava, entregou. Van verificou a cabeça de Liu Y. Irmã Mon, está bem? Estou bem. Acenou, levantou-se apoiando na moldura. Seu rosto sofria, mais preocupada com lobos lá fora. Entrem todos. Ordenou Sofong, segurando firme o arco, apenas julgando pelo som. Capítulo 388. Eu e você saímos juntos. Precisamos expulsá-los, não saiam. Sifong disse em tom grave, guardou o arco e as flechas, depois foi ao depósito e puxou a escada longa. Montou a escada, fixou-a com neve e começou a subir com cuidado. Sifong, tenha cuidado. Van mordeu o lábio e saiu do esconderijo para segurar a escada. As irmãs Liu também correram sem hesitar, cada uma segurando um lado. TVNH franziu a testa, pegou a faca militar e saiu, atento à cerca espinhosa. Vocês realmente... Sifong sorriu amargamente e subiu até o último degrau. Perto dali, o local onde haviam enterrado a cabeça e as vísceras do lobo estava agora vazio. Sifong fechou os olhos, contou os olhos verdes brilhando do lado de fora. Eram 7 lobos. Cada um era cinza, quase igual ao que havia matado antes, salvo um maior, o líder. Sifong, então. Liu YMNG perguntou suavemente. 7. Ele levantou a mão mostrando o número, depois armou o arco. Dentro, o grupo de Amin observava Sifong e os demais. Com o Nugutin Git e TVNH, a audiência já passava de 800 milhões, superando o canal principal, e os presentes aumentavam sem parar. A matilha chegou, desta vez é perigoso. Amin se tensionou, inclinando-se para a frente. O acampamento de Sifong é como um zoológico, todo animal vem. VNG Lão contraiu os lábios, primeiro ursos, depois lobos vermelhos, agora toda a matilha. Parece mesmo. Amin riu amargamente, o ar tenso se aliviou. Com a cerca não entrarão, e o arco de Sifong basta. VNG Lão analisou. Sim, faz sentido. Amin assentiu, ainda sério, pois havia 6 vidas dentro. A equipe de direção deve ter planos. VNG Lão murmurou, já que havia 2 estrelas lá, uma em declínio. Sim, fique tranquilo. Amin respondeu. Sifong fechou os olhos, mirou nos olhos verdes, sua mão firme no arco. Abaixo, as mulheres prenderam a respiração. Ele soltou, a flecha voou e atingiu o lobo da frente. Au! A matilha entrou em pânico, recuando. Au! O líder uivou, a matilha parou de recuar e avançou para a cerca. Au! Outro lobo caiu, atravessado no ventre, as flechas de carbono eram muito mais afiadas que as de bambu. A matilha parou, restavam 5, o líder escondido atrás. Astuto. Pensou Sifong, se tivesse ido à frente estaria morto. Planejava matá-lo para desordenar a matilha, mas o líder era covarde. Au! O líder rugiu e fugiu para a floresta. 2 lobos se aproximaram do caído, querendo levá-lo. Sifong disparou novamente. SSS. A flecha voou, mas o lobo recuou rápido, abandonou o corpo e fugiu. A flecha ficou na neve. Sifong suspirou, errar significava perder flechas preciosas. Armou outra, observando a borda da floresta. Van e as irmãs Liu se olhavam nervosas, os olhos alternando entre a cerca e Sifong. Após mais de 10 minutos, ele baixou o arco, a floresta estava calma, sem lobos. Desceu com cuidado, pendurou o arco na escada. A matilha se foi. Disse baixinho, o perigo passou. Que alívio!
Liu YMNG e as outras suspiraram, aliviadas. Tragam tochas e a faca de lenha. Ordenou. Sim. Liu Tu respondeu, entrou e logo voltou com ambos. S. Fong, você vai sair? Perguntou Nugu Tinguit nervosa. Sim, as flechas ainda estão lá fora, preciso recuperá-las. Respondeu sério, tinha disparado 3 flechas de carbono, todas valiosas. Boas flechas significavam mais sucesso na caça, sem elas teriam menos peles. Eu saio com você. Van disse firme. Não discutiu, apenas agiu, pegou uma tocha e estava pronta a acompanhá-lo. Recordou-se da última vez, quando juntos buscaram o lobo vermelho na armadilha. Está bem, cuidado. Suspirou S. Fong. Ele pegou a tocha, segurou a faca e empurrou o portão para sair. Capítulo 389 – Eliminação. Eles se reuniram em círculo, segurando tochas para fora para iluminar o máximo possível. So Fong é realmente formidável, matou 2 lobos. Nugu Inuit disse assustada, sob a luz do fogo viu claramente 2 cadáveres de lobo na neve, cada um derrubado por uma única flecha. Tividin ficou surpreso, naquela hora não havia luz fora da barricada, ainda assim os tiros foram perfeitos. Não apareça, não apareça. Liu Mon murmurou em pânico, sacudindo a cabeça para olhar ao redor. O canto da boca de Liu Tu tremeu, as palavras de sua irmã deixaram o clima ainda mais tenso. So Fong avançou, mas não sentiu perigo. Ele se abaixou, puxou a flecha da neve e ergueu os 2 lobos mortos. Vamos voltar. So Fong disse suavemente. Está bem. As garotas responderam baixo, recuando juntas, finalmente voltaram em segurança ao pátio. Mais 2 peles de lobo. So Fong sorriu e disse. Sentou-se sob o beiral, pressionou o corpo do lobo, retirou as flechas de fibra de carbono, limpou com neve e guardou na aljava. Vou ajudar você a tratar as peles. Liu Tu pegou a faca militar e sentou-se para ajudar. Tinuit e Van entrem rápido, seus corpos ainda estão fracos, não fiquem fora. So Fong instou. Sim. Van respondeu suavemente, vendo os lobos removidos sua preocupação se dissipou, voltou a cavar tubérculos de urso. So Fong e Liu Tu processaram os lobos na entrada, esfolando e cortando carne. Após quase meia hora, peles e carne estavam prontas, peles de molho em água com cinzas, carne em jarros de barro sob o beiral, coberta de neve para manter fresca. Dentro do abrigo, Nugu Inuit e as garotas conversavam. So Fong entrou, dizendo gentilmente, basta, o restante amanhã, agora banhem-se e durmam. Certo. So Fong sorriu, limpando o sangue congelado no rosto. Sentou-se junto à lareira, ajudando a fazer bolos, disse suavemente, tu, vá se banhar primeiro. Sim. Liu Mon ergueu as mãos ensanguentadas, sentindo-se desconfortável. Enxagou-as, pegou toalha e roupas limpas e entrou no banheiro. 10 minutos depois, Liu Tu saiu limpando o rosto e disse, So Fong, sua vez. Meia hora depois, todos haviam se lavado e estavam na cama de terra conversando. So Fong adicionou lenha ao fogo, então subiu, entrou no saco de dormir e abraçou a cintura da garota. Boa noite a todos. Liu Mon bocejou, esfregou os olhos e pôs um braço sobre a irmã. Boa noite. Vozes ecoaram. Naquele momento, do outro lado da colina, na floresta de bambu, Li Huan e Trung Shanhua estavam em uma cabana de neve se aquecendo. Droga, quem roubou o rato de bambu? Trung Shanhua xingou com raiva. Famintos, à noite verificaram as armadilhas e encontraram um rato de bambu preso. Animados, levarão-no de volta, mas a lenha havia acabado, deixaram o rato e foram buscar mais. A neve cobria tudo, encontrar lenha era difícil. Após quase uma hora reuniram o suficiente, ao voltar o rato e outros alimentos tinham sumido, restando apenas pegadas. Li Hua apoiou-se fraco, lábios pálidos, estômago roncando, tonto de fome.
Sentiu-se amargo. Com dificuldade haviam capturado um rato de bambu, mas foi roubado. Seguiram as pegadas, mas no meio desapareceram, apagadas de propósito. Trong Shan-oa resmungou. Vamos embora. Li Hua respondeu amargamente. Seu estômago doía, bile subia, queria vomitar mas não tinha nada. Ótimo, finalmente você cede. Trong Shan-oa disse alegre, pegou o telefone via satélite e apertou o botão. Li Huan suspirou. Apertar significava desistir, logo um helicóptero viria buscá-los. Trong Shan-oa bateu no ombro dele, dizendo com firmeza, volte comigo para trabalhar, haverá muitas oportunidades. Sei. Li Hua respondeu, embora relutante entendeu que insistir o derrubaria. Ótimo, em breve dormiremos sob cobertores quentes. Trong Shan-oa riu. Toque, toque, toque. Meia hora depois, o barulho do helicóptero trovejou acima, o refletor iluminou o abrigo. Finalmente chegou. Ambos saíram, olhando o helicóptero descer. De volta para casa. Capítulo 390, Figura oscilante. Ah! Nugutin Inuit bocejou, seus longos cílios tremeram ao abrir os olhos. Ao lado, Tividin ainda dormia, então ela saiu com cuidado do saco de dormir e desceu da cama de barro. Esfregou os braços, foi ao fogão de parede, lembrou como acender fogo, colocou o capim seco e fez faíscas com pederneira. Parece que não é tão difícil. Murmurou enquanto as faíscas acendiam o capim. Rapidamente adicionou gravetos e casca, e as chamas subiram. Primeiro ferver um pouco de água, estou com sede. Sussurrou, encheu uma panela de ferro com água usando o tubo de bambu, colocou sobre o fogo, depois agachou ao lado. Esse tipo de vida não é tão ruim. Murmurou, acariciando um galho enquanto esperava. Nugo. Van se espreguiçou, inclinou a cabeça e perguntou. Irmantin Inuit, acordou cedo, está melhor? Sim, me sinto bem melhor. Nugutin Inuit sorriu respondendo. Ótimo, vou ao banheiro. Van ancorou, pegou o pano seco perto do fogo e foi rápido. Uma jovem nessa idade precisava trocar pano toda manhã. Pouco depois, Van trouxe pano limpo, secou ao lado do fogo e cobriu com tecido grosso. Irmantin Inuit, ainda não lavou o rosto? Ainda não, a água acabou de ferver. Nugutin Inuit sorriu, despejou água quente no balde de madeira e ferveu mais. Pegou pasta de dentes da prateleira, passou em tira de bambu, colocou na boca e escovou com galho. Van disse suave. Quando Sofong acordar, peça para ele fazer mais escovas. Nugo. Ela riu, lavou o rosto com água morna. Logo despejou mais água quente em jarra de cerâmica e começou a preparar café da manhã. Bom dia. As irmãs Liu se levantaram, seguidas por Tividin e Sofong. Bom dia, a água está pronta, lave o rosto. Nugutin Inuit disse gentil, apontando para jarros. Sofong, depois ajude as irmãs a fazer escovas. Van falou. Meia hora depois, Sofong abriu a porta, olhou o pátio, depois foi à sala de cultivo. Dentro, o fogo apagou, reacendeu com capim e galhos. Conferiu a prateleira, levantou lascas com fungos. As hifas cresciam bem, salientes como se cogumelos fossem brotar. Em alguns dias devem crescer cogumelos. Murmurou, lembrando que as lascas estavam imersas em líquido de cultivo. Cobriu com feno e suspirou. Se tivesse materiais melhores. O líquido só dobrava crescimento. Deixou fungos, conferiu ervas silvestres. Graças ao líquido, a maioria já tinha a terceira folha. Satisfeito, adicionou lenha e saiu. Foi ao armazém, abriu porta. Onde era a cabana agora criavam coelhos. 7 coelhos jovens cresceram, enrolados em feno. Ao ver capim, se juntaram comendo. Sofong pegou o maior, arrancou o tufo de pelo. Não vou te matar, relaxa. Sorriu, levando o pelo. De volta,
pegou resina e fio, sentou na cama e começou a fazer escova. Vi você fazer antes, agora tento. Nulgutin Inuit chegou, imitando. Ele penteou pelo de coelho, tirou nós e sujeira. Que trabalho cuidadoso. Nulgutin Inuit mordeu o lábio, tentando. Minutos depois desistiu, o pelo mais bagunçado. Parece fácil, difícil fazer. Tividin também tentou, mas achou chato. Meia hora depois, a primeira escova estava pronta. Café está pronto. Van chamou, levando jarra. Sofong arrumou mesa, deixou espaço. Liu Y tu trouxe tigelas e AX, servindo. O sabor não é ruim. Nulgutin Inuit pegou carne, mastigou, levantou o polegar. Ela esfregou cintura, murmurou. Vou engordar. Impossível, agora está nevando, comer carne só dá calor, se compensa, não engorda. Liu Ymon falou séria. Sério? Nulgutin Inuit perguntou duvidosa. Sério. Liu Ymon assentiu firme, decidida a não engordar. Ah! Sofong riu, a explicação parecia lógica mas estranha. Capítulo 391. Isto você não pode ajudar. Ah! Zhao Lei bocejou. Na noite anterior ele ficou de guarda e passou a noite acordado. Virou a cabeça para olhar Shen Zishi e os outros dormindo profundamente. Era sua segunda noite na floresta de bambu. 2 dias antes, Shen Zishi e o grupo encontraram a floresta e construíram um abrigo no seu interior, planejando ficar por muito tempo porque no inverno com neve sair seria buscar a morte. Ah! Ele deliberadamente falou alto, acordando os outros um a um. Ah! Preparem aquele rato de bambu para cozinhar, vamos comê-lo esta manhã. Shen Zishi disse com um leve sorriso, embora tenha ido para a cama cedo ainda sentia sono. Ah! Carne para comer! Zhao Lei riu e puxou um rato de bambu morto que tinham emprestado ao explorar a área. Que pena que se foram, que desperdício! Shen Zishi sorriu, sem 2 ajudantes pegar ratos seria mais difícil. A aparição do helicóptero só podia significar que os concorrentes eliminados estavam sendo levados. Este pedaço de floresta de bambu agora é nosso. Zhao Lei apertou os lábios. Depois do café vamos ver se deixaram algo para trás. Shen Zishi disse friamente. Sim, também vasculhar por perto, talvez consigamos pegar outro rato. Zhao Lei disse esperançoso. A floresta era vasta e não podia haver apenas um. Enxiong ficou sentado. Na noite anterior ele apagou pegadas, e como ex-soldado de forças especiais, isso foi fácil para ele. Então depois do café partimos. Shen Zishi disse baixo e levantou-se para lavar com carvão. Os irmãos Zhao limparam o rato, cortaram a carne e ferveram na panela de ferro. Ah, conforto para nós! Zhao Lei murmurou. Zhao Lei apertou os lábios, desconfortável, mas o aroma da carne era irresistível. Meia hora depois a panela ferveu e o rato estava cozido. Pronto para comer. Zhao Lei anunciou e foi o primeiro a pegar carne e comer. Quente, muito quente. Ele abriu a boca e correu para fora pegar um punhado de neve para refrescar. A pressa gera desperdício. Shen Zishi disse calmamente, sentou-se devagar junto ao fogo e começou a comer. Zhao Lei murmurou, o rato era pequeno, se não comessem rápido quanto caberia a cada um, então ele comeu depressa. Meia hora depois só restava metade do caldo e os 4 ainda não estavam satisfeitos, lambendo os lábios deixaram os pauzinhos. Preparem-se para sair. Shen Zishi disse, levantando-se e saindo, e Xiong seguiu em silêncio. Ainda com fome. Zhao Lei murmurou e seguiu a contragosto. Parece que realmente foram embora. Shen Zishi abriu a porta do abrigo e entrou. Lá dentro nada restava, apenas cinzas. Há palavras aqui. Zhao Lei franziu o senho e olhou para letras pequenas no chão. Zhao Lei agachou-se e leu. Quem roubou meu rato merece 1000 cortes. Quando eu voltar espalharei e acertarei contas com vocês. Acertar contas conosco? Shen Zishi franziu o senho e olhou para o drone próximo.
um leve sorriso nos lábios, uma provocação silenciosa. Na sala da transmissão ao vivo os espectadores reagiram rápido. Então Chen Zishi roubou o rato, que vergonha! Isto é sobrevivência selvagem, enquanto se sobreviva não há vergonha. Chen Zishi não parece uma boa pessoa, agora dá vontade de bater nele. Diga o que disser, Liu a mereceu, não esqueçam como as irmãs Liu partiram. Interessante, isto é uma ameaça. Zhao Lei disse baixo e apagou as letras. Vamos vasculhar para ver se encontramos comida. Chen Zishi deu de ombros e saiu. Bang bang bang. Ele usou um pedaço de madeira para bater na pele de lobo, tirando gordura e impurezas, depois lavou e secou junto ao forno para depois usar como bastão. Sofon, as tortas já são suficientes para prensar óleo. Yuan disse suavemente enquanto amarrava a sexta torta. Bom, vou prensar o óleo. Sofon respondeu e colocou mais lenha no fogo. Ele limpou a prensa, colocou as tortas na ranhura e inseriu a cunha de madeira. Prensar óleo, nunca vi antes. Wu Qingji perguntou curiosa, ela não estava presente da primeira vez. Posso ajudar em algo? Perguntou ela. Irmã Qingji, nisso você não pode ajudar. Liu Yimen brincou. Por quê? Wu Qingji perguntou confusa. Depois de um instante Sofon colocou a terceira cunha entre as outras duas, ergueu um tronco e golpeou com força. Dom. Capítulo 392, usado como pilão de madeira. Bang! Sofon segurou o tronco e bateu de novo, mas a cunha não havia entrado em 2/3. Gotejo, gotejo. Da prensa começaram a sair gotas de óleo vegetal, o líquido escorregadio desceu pelo bambu até a jarra de barro. Então é assim que o óleo vegetal é prensado. Disse Nugu Tinuit surpresa, agachando-se para observar. Não, acho que não consigo levantar este tronco. Rapidamente acenou a mão. O tronco nas mãos de Sofong era pesado, mais de 100 din, só ele podia usá-lo como pilão. A cunha afundou mais, o bolo foi novamente prensado, mais óleo saiu e caiu na jarra. Quando não saiu mais óleo, Sofong jogou a cunha de lado, retirou o bolo endurecido, colocou o outro e continuou prensando. Tividin franziu os lábios, achando sua força assustadora. Se lutasse com ele poderia perder metade da vida. Os 6 trabalhavam ocupados, o esconderijo ecoava com bang bang bang. O tempo passou, por volta das 3 da tarde todas as raízes foram processadas e o óleo para cabelo extraído. Van estava junto ao fogão na parede, mexendo bolos triturados, preparando comida do resíduo. Antes de escurecer devemos terminar. Disse Sofong suavemente, largando o bastão, depois de meio-dia batendo estava cansado. Uma vida assim é rica. Disse Nugu Tinuit suavemente, esticando os braços doloridos, diante dela os bolos triturados. Não, ainda quero voltar à cidade. Sorriu, embora a vida fosse rica, faltava alegria, fresca por um momento mas sufocante e longa. Esperaremos 1 ano e voltaremos à cidade. Liu Yimon assentiu, o isolamento social teve grande impacto. Acredito em vocês, certamente ficarão entre os 3 primeiros. Sussurrou Nugu Tinuit. Sim, eu também acredito. Liu Yimon ergueu o punho com firmeza, de qualquer modo devia entrar nos 3 primeiros. Pela situação atual, vocês vivem melhor. Disse Tividin baixinho. Ah? Sério? Perguntou Van surpresa. Pensava que outros viveriam melhor, mas seu grupo estava mais à vontade. Na sala de observação, Amin e Vu Onlong conversavam. A boca de Vu Onlong se contraiu. Nugu Tinuit se referia a ele? Sofong deve ser o concorrente mais forte. Tossiu Amin. A transmissão se encheu de presentes dos fãs de Sofong. Não nego. Franziu os lábios Vu Onlong, também admirava e aprendeu muito observando. Vamos esperar sua próxima apresentação brilhante. Disse a mim cortesmente, mudando para outros concorrentes. Sabendo que vivem mal, sinto-me aliviada.
Riu Liu Y Mon, acreditando que sua chance de estar entre os 3 primeiros crescia. Só Fong sorriu, não pensava que os outros estivessem pior. Se soubessem, cuspiriam sangue. O grupo continuou. Ao anoitecer o último óleo saiu, meio caldeirão de óleo vegetal, suficiente para 4 pessoas por um ano. Vou cozinhar o jantar, descansem um pouco. Disse Van suavemente, preparando refogado e tofu no vapor. Deixe-me ajudar você. Nugu Inuit arregaçou as mangas animada. Liu Y Mon olhou para o fogão, só havia espaço para Van e Nugu Inuit, nada mais. Sorriu docemente, irmã Vidin, então me ensine defesa pessoal. Certo. Tividin assentiu, ajustando gola e calças, preparando-se. Eu também quero aprender. Disse animada Liu Y Tu, levantando-se. Só Fong observava curioso da cama de barro, apoiado, olhando as 3 garotas treinarem. Primeiro ensinarei o básico, devem praticar diariamente. Disse Tividin seriamente, sempre focado em artes marciais. Certo. Respondeu Liu Y Mon seriamente. Primeiro a postura do cavalo, uma das bases. Entoou Tividin, mostrando a posição. Costuma-se dizer, para aprender artes marciais, primeiro treine a postura do cavalo, 3 anos no início. Parece simples. Murmurou Liu Y Mon, imitando. Não, pés mais abertos, corpo mais baixo, cintura reta. Aproximou-se Tividin para corrigi-la. A postura correta era pés para fora 15 graus, largura dos ombros, cintura reta, baixar devagar. Dedos para frente, joelhos não passando dos dedos, braços à frente, palmas para baixo. Liu Y Tu apertou os lábios, deixando que ajustassem, mas em 1 minuto já tremia. Precisa resistir mais 1 minuto. Apertou os lábios Liu Y Mon, esforçando-se para manter o equilíbrio. Capítulo 393, Fisioterapia. Ho-ho. Seu corpo amoleceu, perdeu o equilíbrio e caiu, felizmente apoiou as mãos e não se machucou. Está bem? Tividin perguntou rápido. Estou bem, só um pouco trêmula. Liu Y Tu sussurrou, levantou-se sacudindo a neve. Descanse um pouco. Tividin falou suave. Liu Y Mon ainda insistiu, com mais resistência que a irmã, mas logo cedeu, agachando-se trêmula. Tudo bem. Liu Y Mon fez biquinho, segurou o bastão e levantou-se. Muito bem, de agora em diante cada dia a postura deve durar 1 minuto a mais que antes. Tividin disse leve. Liu Y Mon ficou atônita. O quê? Cada dia 1 minuto a mais que antes? Hoje foram 2 minutos, amanhã 3, depois 4. Sem ferramentas, este é o jeito mais rápido de treinar resistência. Tividin explicou, ela mesma treinou assim. Será mesmo possível? Liu Y Mon murmurou, pernas ainda fracas. Sim, também treinei assim, se difícil demais, aumente meio minuto por dia. Tividin disse calma. Vou tentar. Liu Y Mon rangeu os dentes, escolheu autodefesa, precisa persistir. Sim, depois da postura, vem o agachamento. Tividin orientou. O agachamento é treino dinâmico, útil para músculos e força. Feito certo, estabiliza a cintura, fortalece coxas e equilíbrio. Isso parece mais difícil. Liu Y Mon fez careta, mas se levantou imitando. Mais baixo, joelhos não passem dos dedos. Tividin corrigiu. Liu Y Tu hesitou, pernas tremendo, mas seguiu. Irmã Vidin, o que o agachamento treina? Liu Y Mon perguntou suave. Estabiliza a cintura, fortalece coxas e levanta glúteos. Tividin respondeu. Levanta glúteos. Os olhos de Liu Y Tu brilharam, olhou para os quadris de Vidin, mais arredondados que da irmã. Liu Y Mon também olhou, então perguntou, há exercício para aumentar seios? Tividin parou, olhou seu peito e disse, flexões. Ah!
Flexões não são só para meninos? Liu Ypsilon estranhou, lembrando no colégio meninas faziam abdominais, meninos flexões. Quem disse? Tivi Jin franziu. Liu Ypsilon sorriu sem graça. Então é isso, pergunto-me comparado com fisioterapia qual melhor? Liu Ypsilon murmurou. Tivi Jin contraiu o olho, fisioterapia. Vamos jantar, para em treino. Van An sorriu, levou panela e jarra à mesa. Tudo bem. Liu Ypsilon suspirou, se continuasse treinando desmoronaria. Todos reunidos, comeram com tigelas. Este veado tem gosto diferente, foi irmã Nuit quem cozinhou. Liu Ypsilon provou e sentiu. Paladar tão apurado, sim fui eu. Nugutin Nuit perguntou, não está bom? Coloquei um pouco de açúcar. Ela sorriu, a carne estava boa. Por isso tem doce leve, delicioso. Liu Ypsilon piscou. Após mais de 20 minutos todos cheios, só a garota ainda comia. Vocês estão cheios? Van perguntou tímida. Sim, cheios. Nugutin Nuit tocou a barriga. Não, o resto é para você, não desperdiçar. Ela sorriu, deu carne à garota. Sabia que era a grande rainha do estômago, carne suficiente. Tudo bem. Van mergulhou em comer. Logo panela e jarra vazias, só um pouco de sopa. Vou lavar pratos. Tivi Jin recolheu. Juntas. Liu Y ajudou, logo mesa limpa, pratos levados. Sofon franziu, perguntou, xadrez, jogamos? Sim. Van e Liu Y gritaram, assustando Nugutin Nuit. Sofon riu, pegou o carvão e redesenhou o tabuleiro. Desta vez devo vencer. Van fez biquinho, colocando peças pretas. Se perder, depois massageia. Sofong disse sorrindo. Sem problema. Van a aceitou. Capítulo 394. As Irmãs Yan. Havia uma grande montanha, em sua encosta havia um terreno plano. Ali havia uma pequena cabana de madeira, com cerca de 3 metros de comprimento e largura, 3 metros de altura, telhado em forma de A, com uma chaminé quadrada de meio metro feita de troncos e barro. A cabana tinha 2 pequenas janelas em paredes opostas, persianas de galhos, agora meio abertas. Na porta estava uma jovem de rabo de cavalo, olhando para o pé escuro da montanha. A porta rangeu, uma garota de cabelo curto apareceu e disse suavemente, Mana, entra logo, está frio lá fora. Está bem. A jovem respondeu baixinho, suspirou e entrou. O interior era simples, uma cama de madeira de 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e meio metro de altura estava contra a parede sem janela, com um saco de dormir por cima. Uma prateleira de 2 andares encostada em outra parede continha tigelas, pauzinhos e coisas, ao lado pendia um arco longo e uma aljava com 5 flechas de fibra de carbono. No centro, pedras formavam um círculo com uma fogueira acesa. Sobre o fogo havia uma panela de ferro, cozinhando carne, vapor subia, a fumaça escapava pela chaminé. A garota de cabelo curto sentou-se junto ao fogo, abaixou a cabeça e perguntou, Mana, o que você olhava agora? As estrelas, em casa também víamos céus assim. Respondeu a de rabo de cavalo em voz baixa, mexendo a panela onde a carne fervia. Seu nome era Yan Tanok, 20 anos, a de cabelo curto era sua irmã mais nova, Yan Yunok, apenas 16. Eram uma dupla de competidoras, essa montanha era sua zona de pouso. As estrelas! Yunok mordeu o lábio, baixou a cabeça, com tristeza disse, Mana, sinto falta de casa, sinto falta do papai também. Eu também sinto. A cabana era pequena e fechada, ficar muito tempo poderia causar depressão. Mana, podemos não sair. Yunok balançou levemente a cabeça, preferia a cabana silenciosa ao mundo lá fora. Yunok, levanta a cabeça e olha para mim. Disse Tanok suavemente. Yunok hesitou, depois levantou a cabeça,
mas evitou seu olhar. Entrarei entre os 3 primeiros, ganharei dinheiro suficiente para sua cirurgia, para curar seu rosto. Falou Tanok com firmeza, sua irmã era sua última família. Vendo Nunok evitar seus olhos, seu coração doía. Mana, está bem, viver assim também é bom. Nunok forçou um sorriso, depois virou as costas para a câmera. Tanok suspirou, por causa das queimaduras, a jovem alegre se tornou sombria. Isso aconteceu há 1 ano. O pai delas era caçador, viviam na montanha. Ao ouvir a notícia, Nunok correu para a floresta em chamas para procurá-lo, acabou queimada, salva por Tanok e aldeões, sobreviveu mais com cicatriz na bochecha. O fogo também queimou seu cabelo comprido, após breve tratamento, só cresceu até os ombros. A desfiguração derrubou seu espírito, não apenas por seu rosto, mas também porque o pai morreu de repente, deixando-a devastada. Assim Tanok a levou ao hospital, onde souberam que podia se curar, mas precisaria de 3 cirurgias. Cada etapa custava muito, somando quase 3 milhões de yuans, uma soma astronômica. Como família de caçadores, após a morte do pai só restaram economias de 5 dígitos, gastas em grande parte no acidente de Nunok. Certo, coma carne. Tanok pegou tigelas e pauzinhos, serviu uma tigela de caldo. Sim. Nunok abaixou a cabeça, pegou a tigela e começou a comer. A panela cozinhava carne de veado, caçado por Tanok 2 dias antes. A primeira vez foi uma cabra pequena, a segunda um fazão, a última aquele veado atravessado no pescoço. Graças a isso, nunca passaram fome, mas para prevenir guardaram a maioria, comiam carne a cada 2 dias, o resto eram ervas e cogumelos. Agora não há ervas, mas a carne dá para 1 mês. Disse Tanok. Na prateleira inferior havia feixes de folhas e cordas, com neve dentro guardando carne. Nunok parou de mastigar, sussurrou, não sei quanto tempo dura o inverno na ilha Uinuit. Devemos poupar a carne. Não precisa, coma mais, em alguns dias caçarei de novo. Disse Tanok suavemente, servindo mais carne na tigela da irmã. Mana, você também coma. Insistiu Nunok. Sim, não se preocupe. Tanok sorriu, comeu um pedaço. Nunok apertou os lábios, levantou a cabeça. Mana, amanhã vamos sair um pouco. Está bem. Tanok se surpreendeu, depois sorriu e assentiu. Então coma mais carne, senão não irei. Nunok sussurrou, colocou um monte na tigela da irmã. De verdade. Tanok sorriu amargamente, sua tigela vazia agora estava cheia de carne. Capítulo 395. Então para onde vamos? Ah! Liu Yimei empurrou a porta de madeira do abrigo, saiu para o pátio, alongou-se e murmurou. O clima não está ruim. Ela foi a primeira a acordar, o fogão da parede aceso de novo, a água fervia. Ainda um pouco azedo. Murmurou, massageando a coxa dolorida dos agachamentos de ontem. Como disse Tai Weitin, em alguns dias viraria hábito. Liu Yimei se mexeu no pátio, depois entrou na sala de cultivo, colocou mais lenha no fogo. Ah! Essas ervas crescem tão rápido, já com 6 folhas. Agachou surpresa, cada planta com a 6ª folha, de 5 ou 6 centímetros. Apenas 2 dias e cresceram assim. Exclamou. Ao redor, tudo verde fresco em pleno inverno nevado, alegrava a vista. Parece que em alguns dias poderemos comer. U tingiu e murmurou, achando que era por causa da sala de cultivo. Saiu, foi ao celeiro, deu feno aos coelhos e ao cervo. O cervo já estava mais forte, a perna curada, sem medo, até se aproximava pedindo comida. Depois voltou, encontrou Liu Yishu acordada com a moça, lavando-se. Yunyan, o que no café da manhã? Liu Yimei perguntou enquanto escovava os dentes. Um pouco de farinha de painço, vamos fazer bolinhos. Yunyan respondeu após enxaguar. Só dava para uma leva. Meia hora depois, todos se levantaram, lavaram-se e se sentaram ao redor da cama aquecida preparando bolinhos.
Liu Yimen amassou a massa, a moça preparou o recheio, Liu Yishu esticou as massas. Irmã Tingyue, você é habilidosa. Liu Yimen murmurou, falhando em fechar bem. Eu ensino. Wu Tingyue riu, mostrou como dobrar e selar. Não tem problema, pãozinho também é bom. Su Feng riu. Sério, seus bolinhos estão piores que os meus. Liu Yimen olhou e riu de seu bolinho redondo. Fiz pãozinho de propósito. Su Feng disse sério, colocou seu pão na cesta. Os da irmã Weiting também são bons. Yun elogiou. Tai Weiting mostrou seu bolinho, bordas um pouco tortas mas muito melhor que os outros. Embora cozinhasse, quase não fazia bolinhos. Continuem, eu vou cozinhar estes. Yun levou a cesta cheia. 20 minutos depois, tudo pronto, uma panela grande de bolinhos. Hora de comer, tragam as tigelas. Yun colocou a panela na mesa de madeira. Já vou. Liu Yimen trouxe as tigelas. Aqui o molho. Liu Yishu colocou uma tigela com gengibre selvagem. Cheira bem, perfeito. Wu Tingyue provou feliz. Su Feng mastigou e perguntou, a farinha de painço acabou? Yun com a boca cheia murmurou, sim, toda usada. Não sei se lá fora há plantas com amido. Su Feng pensou, não queria apenas consumir. Mas com lobos por perto, sair era arriscado. Yun engoliu e disse, Su Feng, vamos sair um pouco, ficar aqui é chato. Ah! Yun, você não teme lobos? Liu Yimen se assustou. Somos muitos, até com lobos não é nada, e temos armas. Yun sorriu. Só restam 5 lobos, com cuidado está bem. Su Feng disse, comovido pela preocupação dela. Então para onde vamos? Wu Tingyue perguntou animada, finalmente sair. Vamos para o oeste, não explorado. Su Feng sugeriu. Os lobos estavam ao norte, o oeste era mais seguro. Não, devemos seguir pelo morro, sem subir a montanha. Acrescentou. Então levemos comida, sacos de dormir também, por precaução. Yun arrumou. Não precisa, voltaremos antes de escurecer. Su Feng suspirou. Não, melhor prevenir. Yun insistiu, guardou carne seca, machado, pedra de fogo. Capítulo 396, menos de 30 grupos. Parece ao mesmo tempo familiar e estranho. Van falou suavemente, inclinando a cabeça para observar ao redor. O caminho da montanha que antes percorria agora estava coberto de neve e parecia diferente. Haviam saído do acampamento havia meia hora, com 9 drones rastreando e filmando. Por aqui. Só Fong disse baixinho, ainda reconhecendo a direção. Como estarão aqueles 2 desgraçados? Liu Yimon lembrou-se do encontro no bosque de bambu e rangeu os dentes de raiva. De qualquer forma, não melhor que nós. Liu Yipsilon disse suavemente, ao lembrar do lugar tomado também se irritou. Talvez já tenham sido eliminados. Nugu Tinuit sorriu docemente, lembrando que antes apostaram com o grupo de Amin quanto tempo durariam, já tinham passado mais de 10 dias, provavelmente foram eliminados. Tomara. Liu Yipsilon resmungou. Com a irmã Vidin aqui, claro que não temos medo deles. Liu Yipsilon riu de brincadeira. Tividin foi campeã jovem de artes marciais dos 3 países, nem vários rivais conseguiam vencê-la. Não devemos encontrar aqueles 2, desta vez não vamos por lá. Só Fong sorriu levemente, sua atenção estava em vigiar os arredores. Milímetro. Liu Yipsilon assentiu. Caminharam por mais de meia hora e chegaram ao pé de uma colina, onde antes encontraram plantas de cana da Índia, agora cobertas de neve espessa. Na primavera este lugar deve brotar novamente, voltaremos então. Só Fong disse suavemente, afastando a neve com o pé e revelando folhas meio podres, congeladas. Líder! Liu Yipsilon falou suavemente. Ela lembrava que ao cavar antes com Só Fong,
algumas ficaram enterradas, na primavera brotariam novamente, sem esperar um ano inteiro. Ele olhou ao redor e decidiu, por aqui. À sua esquerda estava a colina, a oeste havia um prado onde antes viram cervos, depois nunca exploraram. Pegadas aqui. Liu Y Tu notou muitas marcas espalhadas na neve. Sem grama fresca, como os cervos sobrevivem ao inverno nevado? Liu Y Mon perguntou duvidosa. Não sei. Só Fong pensou e balançou a cabeça, talvez comecem raízes ou ervas. Devemos seguir as pegadas para ver. Nugu Nuit disse animada, sentindo-se tranquila com só Fong lá. Certo. As mulheres responderam em uníssono, sacaram facas e machados, seguindo de perto atrás dele. Uf, uf. Liu Y Mon mordeu o lábio, a neve profunda exigia muito esforço a cada passo. Andando 2 voltas por dia, não consigo engordar nada. Nugu Nuit murmurou, sua perna afundou quase até a coxa. Quando a neve na ilha Shua Nuit vai derreter? Liu Y Tu disse suavemente. Lutando, Liu Y Mon puxou a perna para fora, ofegante, e perguntou, se toda essa neve derreter, poderá causar enchentes ou deslizamentos? Difícil dizer. Só Fong murmurou, franzindo a testa. Se a ilha fosse alta demais, o calor repentino derreteria a neve rapidamente, torrentes desceriam às áreas baixas e finalmente ao mar. Ele explicou em voz baixa. Nosso abrigo está em terreno alto? Van perguntou. Pelos locais explorados, não é alto. Só Fong respondeu, notando que riachos e terrenos eram mais altos que o abrigo, por isso usavam tubos de bambu para conduzir água. Inundações são improváveis, a menos que a primavera seja extremamente quente e derreta a neve rapidamente. Só Fong tranquilizou. Com o clima estranho da ilha, ainda é possível. Liu Y Tu disse. Clima de primavera, parece que não vimos dados. Nugu Nuit mostrou a língua, envergonhada, antes só estudou sobrevivência, não pensou como seria após o inverno. Só Fong curvou os lábios, a primavera trará enchentes? Com a aura de sorte, talvez não. Na sala de observação, o grupo de Amin assistia à transmissão ao vivo. Enchentes, talvez mais um teste. Amin comentou, olhando documentos. Menos de um mês, o frio vai acabar. Vun Lao disse calmamente. A geografia especial da ilha fazia o inverno durar menos de 2 meses, enquanto primavera, verão e outono eram longos, por isso escolheram a ilha para a competição. Boa notícia, agora restam menos de 30 grupos. Amin riu. Isto é sobrevivência selvagem. Vun Lao disse baixinho. Capítulo 397, Fonte Termal. O grupo seguiu as pegadas de cervos no chão, avançando com cautela e observando ao redor. Quase 1 hora se passou, e ainda tudo era branco. Será que o rebanho foi para o outro lado da ilha Xuanhui? Liu Y Tu esfregou os joelhos, sua resistência era fraca. Vou parar e ferver um pouco de água. Van atirou pederneira e um feixe de capim seco da cesta de bambu. Van, cozinhe também o almoço, precisamos recuperar energia. Só Fong lembrou suavemente, pois levaram muita carne seca. Está bem, vou cozinhar. Van respondeu, procurando carne e temperos na cesta. A carne já estava preparada antes da viagem, cortada e guardada, agora bastava fervê-la na panela de ferro. Comam um pouco de coalhada primeiro. Van atirou outro saco da cesta, dentro havia coalhada cozida no vapor. Tão dura, como comer pão assado do norte. Liu Y Mon fez careta, lutando para morder. As condições são limitadas, só podemos comer assim. Van cobriu a boca, rindo baixinho, achando engraçada Liu Y Mon. Logo teremos sopa de carne quente. Só Fong sorriu, sabendo que mastigar coalhada na neve podia quebrar dentes. Podemos mergulhar a coalhada com carne de cabra como pãezinho e sem recheio. Liu Y Tu brilhou nos olhos, perguntando baixinho, pois a carne era de cabra defumada. Um pouco parecido,
mas faltam muitos ingredientes. Van apoiou o queixo, falando baixo. Apenas tente, senão não dá para morder. So Fong sorriu. Tudo bem. Van assentiu, cortou a coalhada em pedaços pequenos com a faca militar, colocou na panela e mexeu com a colher de madeira. Depois de uns 15 minutos, a coalhada com carne de cabra fumegante estava pronta. Provem, é a primeira vez que cozinho assim. Van entregou tigelas e haxiz. Ah, nada mal. Nugu Tinhuit levantou a tigela, colocou um pedaço macio na boca, saboreando o gosto. Então está bom. Van suspirou, também começou a comer. A panela era pequena, só dava para uma tigela cada um, e logo terminaram. Vamos, mais um pouco à frente, se nada estranho voltamos. So Fong se levantou e disse baixo. Levou a cesta nas costas, abrindo o caminho. As garotas e as irmãs Liu o seguiram, conversando e observando ao redor. Passou mais uma hora, So Fong parou de repente, com expressão de surpresa. So Fong, o que houve? Van perguntou duvidosa. Vocês sentem o ar mais quente? So Fong perguntou baixo, inclinando a cabeça. Notou que o ar parecia menos frio que antes. Sério? Van franziu a testa, arregaçando a manga para sentir. Não mudou, talvez você seja sensível demais. Liu Ypsilon também arregaçou as mangas, mas o vento frio a fez cobrir-se logo, tremendo. Tividin também estava confusa, sem notar mudança. Para mim, só uma palavra, frio. Nugu Tinhuit esfregou as mãos, o casaco mal segurava o gelo. Vamos por aqui, talvez encontremos algo. So Fong percebeu com cuidado, virando à direita. As garotas seguiram, embora cheias de dúvidas. Depois de uns 10 minutos, claramente sentiram o ar mais quente. Ah! O que está acontecendo? Liu Ypsilon exclamou, afrouxando a gola do casaco. A neve aqui é mais fina. Liu Y falou surpresa, pisando só até os tornozelos. Acho que entendi, vamos continuar. So Fong sorriu e seguiu. Sempre tão misterioso. Van fez beiço, sendo puxada. Depois de mais 10 minutos, a neve desapareceu, revelando solo escuro, arbustos verdes e ervas. Aqui é realmente quente. Van suspirou, puxando o casaco, pronta para tirá-lo. Cuidado, ainda há drones. So Fong disse baixo, puxando a garota para dentro do casaco de pele para escondê-la. O rosto de Van ficou corado, respirou suave, muito melhor. Eu também quero tirar. Liu Y fez beiço. Liu Y então desamarrou o casaco e o tirou. So Fong, você sabe o que há à frente? Nugu Tinhuit perguntou curiosa. Deve ser uma fonte termal, mais um pouco e veremos. So Fong sorriu, só isso explica. Ah! As irmãs Liu ficaram chocadas, fonte termal na ilha. Sem dúvida. É isso. So Fong sorriu, segurando a mão da garota e avançando. Fontes termais naturais existem em muitos lugares. Tividin falou baixo, já tinha ido a resorts antes. Sim, vamos ver. So Fong assentiu. Capítulo 398, Banho na fonte termal. Há tantas plantas verdes aqui, mas parece que não há verduras silvestres. Van murmurou, olhando para o chão e sem ver nenhum broto. Vamos mais para dentro ver. So Fong sussurrou enquanto uma onda de ar quente os atingia. Se realmente houver uma fonte termal, seria ótimo, eu poderia tomar um bom banho. Nugu Tinhuit suspirou lembrando a sensação de se banhar. Então esta noite você pode se mergulhar na tina. A voz de So Fong veio da frente. À frente havia um campo de rochas espalhadas, muitas semi-submersas, com poças profundas soltando vapor. Espere um momento. So Fong puxou rapidamente Nugu Tinhuit quando ela avançou. Ela parou, corada, e perguntou, o que foi? Cuidado,
Um lugar tão quente pode esconder feras. Sofong explicou baixinho e soltou a mão dela. Feras? Nugut Inuit estremeceu e apertou seu machado. Devemos seguir. Liu Y tu perguntou preocupada. Apenas tenha cuidado. Sofong respondeu, segurando seu arco de chifre de cabra e colocando uma flecha. Ele inclinou a cabeça e ordenou, Van, fique perto. Tudo bem. Van assentiu, segurando sua pá de engenheiro como arma. Sofong os guiou pelas rochas, o ar ali era quente e cheio de vapor. Minutos depois chegaram a uma grande poça onde a superfície borbulhava e vapor subia, com pedras visíveis sob a água. Parece que não há feras. Liu Y Mon sussurrou, examinando e vendo apenas pedras e névoa quente. Podemos tomar banho aqui. Van agachou-se e provou a água. A temperatura estava certa para se molhar. Ao ouvir isso, as mulheres olharam ao redor e encontraram sujeira, fezes e urina na água. Que nojo, se eu os pegar vou dar uma surra. Liu Y Mon disse zangada, lamentando o lugar arruinado. Tividin apertou os lábios em silêncio. A fonte termal vem de cima, a água morro acima deve ser mais limpa. Sofong disse em voz baixa. Seguiram-no ladeira acima, pisando com cuidado. De fato, a água mais acima está muito mais limpa. Sofong sorriu, e na encosta encontraram poças mais claras. O local parecia mais seguro porque um penhasco alto fechava a extremidade e árvores cercavam os lados. Sem sujeira nem urina, maravilhoso. Liu Y Mon disse feliz. Fiquem aqui, vou verificar, se estiver seguro podem se molhar. Sofong instruiu. Cuidado. Van lembrou. Sei. Ele assentiu. Irei com você. Tividin disse, segurando seu machado. Certo. Sofong sorriu, mais tranquilo por ter uma especialista marcial ao lado. Irmã Vidin, tenham cuidado. Nugut Inuit avisou. Sim. Tividin respondeu e seguiu Sofong. Ele contornou as poças para garantir que não havia perigo. Depois de circular por mais de 10 minutos e checar cuidadosamente, não encontraram nada perigoso. Vamos voltar. Sofong disse, guardando o arco e voltando. Tividin seguiu em silêncio, olhando suas costas. Voltaram ao ponto inicial, o grupo estava seguro esperando sobre a grande pedra. Ao vê-lo, Van perguntou, estão bem? Estamos bem. Sofong sorriu. Então, encontraram algo? Liu Y Mon perguntou calmamente. Ainda não, vou checar a água, se estiver boa podem se molhar. Sofong respondeu, olhando para as poças termais. Deve estar bem, a água parece clara. Nugut Inuit murmurou, impaciente. Mais vale prevenir. Sofong balançou a cabeça, olhando para a jovem. Sério, agora me imitas. Van revirou os olhos. Sofong riu, cortou um galho e agitou a água. Minutos depois jogou o galho fora, agachou-se, pegou água e provou, então cuspiu na lama e sorriu, está bom, podem se molhar agora. Ótimo! Liu Y Mon exclamou, tirando rapidamente as botas de pele de coelho e procurando afrouxar suas calças. Capítulo 399 Natação. Esquece. Liu Y Mon mostrou a língua. Sofong. Van mordeu os lábios, o rosto corado. Entendi. Sofong sorriu de lado, virando-se devagar. Ele caminhou até uma grande rocha, controlando os drones para que esperassem. O público gritou, uma chuva de comentários apareceu. Sofong, eu te odeio. A deusa pura vai se banhar, eu também quero. Rápido, abre a câmera, só me preocupo com a segurança delas, nada mais. Van olhou para o céu, não havia drones, depois olhou para Sofong de costas, suspirando aliviada. Será que dá para confiar mesmo? Nugut Inuit murmurou. Fica tranquila, Sofong não vai espiar, eu confio nele. Van ancorou ao afirmar,
Não me importo, quero tomar um bom banho. Liu Mon hesitou, depois soltou o laço das calças. Tividin estava à vontade, empilhou a roupa e entrou no lago, a água batia nas clavículas. Que conforto! Liu Mon também entrou na nascente, foi ao lado de Tividin e lavou o rosto. Agitou a mão, mana, desce logo. Já vou. Liu Tu olhou Sofone na rocha, tirou a roupa e entrou atrás da irmã. A jovem prendeu o cabelo para não molhar, entrou na água até os ombros. Hehe, Van, vem nadar. Liu Mon riu. Não sei nadar. Van fez biquinho. Eu ensino, é fácil. Liu Mon nadou até ela, como um peixe. Mostrou e disse, primeiro aprende o crawl. Tividin franziu o senho, não é o peito mais fácil? Mon, o peito parece mais simples. Nugutin Inuit riu. Ela nadava bastante, já fez curso, a treinadora dizia isso. Natação tem 4 estilos comuns, crawl, peito, borboleta e costas. Crawl é o mais rápido, peito o mais duradouro, costas o que exige menos força, borboleta o mais bonito. O mais simples é o peito. Há também estilos raros como cachorrinho, lateral ou costas estilo peito. Ah! Sério? Liu Mon se surpreendeu e disse, mas acho o crawl mais confortável. Mas não sei peito. Liu Mon mostrou a língua sem jeito. Eu te ensino. Nugutin Inuit disse suave. Estendeu os braços. Braços à frente, abrem para fora, depois pernas chutam. Quando puxar os braços as pernas não se mexem, desliza e repete. No peito, braços à frente, palmas para fora, mindinhos para cima, respira ao abrir, puxa braços, dobra pernas, chuta forte e avança. Parece fácil. Liu Mon murmurou. Tenta. Nugutin Inuit sorriu. Tá bem. Liu Mon seguiu animada. Splash! A água agitou, nadou um pouco e perdeu o controle, virou crawl de novo. Tem que treinar muito. Nugutin Inuit riu. O crawl é mais livre. Liu Mon ajeitou o cabelo molhado atrás da orelha. Van, aprende a respirar primeiro, nadar fica fácil. Nugutin Inuit aconselhou. Irmã Tin Inuit, me ensina. Van pediu feliz, pensando em seguir Sofong ao mar. Claro. Nugutin Inuit assentiu, pegando sua mão e ensinando a respirar. Mana, você também não sabe nadar? Liu Mon perguntou. Não. Liu Tu apertou os lábios, achando que nadar gastava energia demais, melhor cuidar das plantas. Nadar ajuda o corpo. Tividin disse calma. Ela boiou de costas, mostrando curvas elegantes. Que corpo lindo! As irmãs Liu exclamaram, a linha do busto sedutora. Também quero nadar. Liu Tu disse. Mana, eu te ensino. Liu Mon riu. Vidin, pode me ensinar também? Liu Tu perguntou. Puxa! Liu Mon rangeu os dentes, continuou praticando. É mesmo uma prova para a força de vontade de um homem. Sofong sorriu amargo, ouvindo risos e chapoteios atrás. Nadar? Ele era o verdadeiro mestre, mas a cena não era própria para ensinar. Parece que hoje não voltamos. Sofong olhou o céu, já passava das 2 da tarde. Mesmo voltando agora, não chegariam ao acampamento antes da noite. Vendo as moças animadas, não acabaria cedo. Ele sorriu sem jeito, sentou na rocha, observou o rio, atento a qualquer perigo. Capítulo 400, Nevasca. Primeiro mexa a mão na água, depois fica duro como madeira. Tividin corrigiu com cuidado a postura de nado de Liu Tu. Vou tentar de novo. Liu Tu apertou os lábios, mergulhou a mão na água e continuou praticando. Não parece tão difícil. Van parou de agitar e girou na parte rasa.
Já aprenderá por mais de meia hora, conseguia nadar um trecho curto sozinha, mas não manter-se muito tempo. Quando será que serei como Sofong? Van murmurou. Provavelmente leva anos de treino. Nugutin Inuit lembrou quando Sofong ficou submerso 5 ou 6 minutos, algo que pessoas comuns não conseguiam. Até nadadores profissionais precisavam de anos para isso. Vocês devem sair logo. O clima vai mudar. Sofong ficou em uma pedra, observando nuvens e vento. O que foi? Van perguntou, sem querer deixar a fonte. Uma nevasca vem aí. Sofong disse. O quê? Outra nevasca. Todas gritaram. Liu Ymon olhou o céu ainda claro. Sofong, errou? O tempo parece bom. Nugutin Inuit perguntou. À noite verão, levantem-se, sequem o cabelo, passaremos aqui a noite. Sofong respondeu com um sorriso. Achava que o dia seria bom, mas mudou, suspirou. O clima da ilha é imprevisível. Tudo bem. Elas deixaram a fonte relutantes, secando-se com panos. Sofong, dormimos aqui hoje. Van perguntou. Não voltamos? Liu Ymon perguntou suave após vestir-se. Não dá tempo, no meio do caminho pega a nevasca. Sofong balançou a cabeça, a noite no mato era perigosa, ainda mais com tantas garotas. Vidin e Tu peguem lenha, Van e Tin Inuit acendam tochas, preparem o jantar, Ymon comigo para montar abrigo. Sofong ordenou. Entendido. Todas responderam, separando-se. Cuidado, gritem se houver perigo. Sofong avisou. Entendido. Liu Tu respondeu, seguindo-te Vidin. Hoje à noite façamos sopa de tofu com carne. Van murmurou, pegando carne e tofu. Certo. Nugutin Inuit concordou, ajudando a preparar. Sofong, onde montamos o abrigo? Liu Ymon perguntou. Ótimo, vamos agir. Liu Ymon exclamou animada. Trabalharam juntos, ela juntava galhos, ele cortava troncos. Após quase 1h30, um abrigo em forma de A ficou pronto. Os lados cobertos com ramos bloqueavam neve e vento. Isso basta. Liu e Vidin voltaram com lenha. Mais de 1 hora correndo e juntaram bastante lenha para a noite. Está nevando. Van levantou a mão, pegando flocos. O céu escureceu, nuvens pesadas, a neve aumentou. Tragam as tochas para dentro. Sofong disse, usando lenha para pendurar a panela. 10 minutos depois, a neve virou tempestade, vento frio rugiu, a noite caiu. Sofong, você é mesmo um profeta. Liu Ymon exclamou, vendo neve forte, lembrando da previsão dele 2 horas antes. O que te preocupa? Nugutin Inuit perguntou. Nada, só que a sala de cogumelos e verduras não tem calor. Sofong sorriu amargo. Tinha medo que a lenha já tivesse acabado, sem calor os cogumelos e verduras podiam estragar. Um dia, não vai dar nada. Nugutin Inuit disse insegura. Liu Tu pensou que os cogumelos resistiriam, verduras congelariam mas brotariam outra vez. Talvez, amanhã saberemos. Sofong sorriu, no pior comeriam brotos e replantariam. Não pense mais, jantemos. Van disse suave, a sopa estava pronta. Serviu todos, dizendo, depois cozinhamos outra panela. Sofong mastigou carne, perguntou, quanta carne sobra? Dá para 2 panelas. Van respondeu, haviam trazido bastante. Então cozinhem mais uma, o resto para o café da manhã. Sofong disse. Certo. Van assentiu. Liu Ymon mastigou carne, murmurou, aqui é tão tranquilo, por que não há animais, teríamos mais pratos.